e Contra-Ataque MN no YouTube. Vamos para o nosso segundo tema. O Ancelotti, com o corte do Wesley, acabou, né, sendo pego de surpresa. Ganhou uma dor de cabeça que ele não esperava. E o pior, nós não temos aí substitutos ideais para a posição. Temos 3 jogadores que podem fazer essa função, que estão sendo cotados para fazer essa função. O Danilo, jogador do Flamengo, que é lateral direito de ofício, mas há muito tempo não está mais jogando ali nessa função, né? Até na Juventus, né, da Itália, onde ele jogou muitos anos recentemente, já estava jogando de zagueiro. Foi contratado pelo Flamengo para a posição de zagueiro. A segunda opção, que me parece ser a titular, né, pelo menos para a estreia, é o Ibáñez, que também é zagueiro de ofício, mas pode ser improvisado na lateral. E temos na terceira opção o Henderson, volante que atua no futebol italiano. É um jogador que cadencia mais o jogo, que pode ser considerado ali um lateral caso ele seja solicitado, né? Não sei se o Ancelotti em algum momento vai pensar em colocar o Ederson na lateral direita, embora ele tenha sido convocado para o lugar do Wesley, quando o Wesley foi cortado, né? Me parece que a convocação do Ederson para o lugar do Wesley foi muito mais para corrigir uma falha na convocação, porque o Ancelotti acabou metendo um pouco os pés pelas mãos e contratou e convocou poucos jogadores do meio campo. Bom, temos uma cartelinha aqui, né? Aliás, uma entrevista, uma sonora com o Ibáñez, que provavelmente será o lateral titular, o lateral direito titular na estreia do Brasil sábado contra o Marrocos. Ele acabou meio que dando uma pista aí, né? Um indicativo de que será o titular. Isso do dia a dia dos treinos, a gente vai evoluindo cada vez mais, a gente vai entendendo cada vez mais, mas como eu falei, eu me sinto pronto se tiver que jogar de lateral e se tiver que apoiar lá na frente também, me sinto pronto, mas como eu falei antes, as minhas características são mais defensivas, sim, mas se precisar, por que não? Muito bem, tá aí o Ibáñez, que deve ser o titular, né? Pelo menos é a indicação que se tem, é que ele vai ocupar o lugar antes ocupado pelo Wesley, cortado no último amistoso contra o Egito. Aí eu começo com o PJ. Quero saber de você, PJ, se você considera que a lateral direita da seleção hoje é a posição que mais preocupa? Bom, eu acredito que realmente a posição que a gente mais tem dúvida é se a gente vai ter Ibáñez ou Danilo ou o próprio Ederson, né? Realmente acredito que é a posição que mais tem dúvida na questão individual. Mas eu optaria pelo Ibáñez como titular. Eu acho que é uma boa opção do Ancelotti se ele for colocar o Ibáñez, porque ele jogou muito bem contra o Egito no último amistoso da seleção, e eu acredito que na parte defensiva ele atuou muito bem, ele me passou uma segurança, algo que eu estava vendo que estava faltando na lateral. As laterais do Brasil, obviamente, estão com esse problema, não só na lateral direita, como na lateral esquerda também. Então o Ibáñez, ele me passou essa segurança, né, na parte defensiva, e eu acredito que poderia até ser usado de forma estratégica, segurando ele um pouco mais na parte defensiva, sem subir tanto, e quem sabe liberar a lateral esquerda, seja com o Alexandre, Douglas Santos. Tudo pode ser uma arma que o Ancelotti pode usar, então o Ibáñez, eu acredito que ele é o nome ideal para a posição. Dailton Meirelles, lateral direita da seleção, perde muito com a saída do Wesley, o corte do Wesley, jogador que estava voando, inclusive fazendo uma ótima temporada na Roma da Itália. Ancelotti apostava muito nele, né, nesta Copa do Mundo, para fazer a lateral direita ali, o jogador atuando muito mais como ponta do que como lateral, tendo poucas preocupações defensivas, mas enfim, foi cortado, e aí o Ancelotti tem uma dorzinha de cabeça, né, para solucionar já para a estreia. E aí, você está também nessa de que a lateral direita virou um problema, uma dor de cabeça para o Ancelotti ou não? Olha, Francisco, eu acho que virou porque o Ibáñez não é tão conhecido do torcedor. Tecnicamente os números dele dizem tudo. Para um jogador que joga num clube
fora do Brasil, os números deles são muito baixos. Não tem como se fazer comparativo, por exemplo, com o Wesley da Roma. Ah, mas ele não é lateral de ofício. Mas a justificativa de sua convocação seria a sua polivalência. Então, quando você é convocado e que se fala que você é polivalente, você tem que preparar para tudo ou nada. Tem que estar preparado para a zaga, mas também tem que estar preparado para a lateral direita. Posso estar falando bobagem? Posso, e ele pode, inclusive, surpreender. A gente torce para que ele surpreenda. Mas, tecnicamente, se formos vermos pelos números, não se justifica aí a escalação do Ibanez. Ô Ivaldo, você que é entendedor de futebol, já jogou futebol, ainda bate uma bolinha aí nas horas vagas, né, na famosa pelada, sabe que quando você coloca um jogador numa função que não é a posição dele de origem, muitas vezes ele decepciona. Aliás, na maioria das vezes, principalmente em Copa do Mundo. A gente tem aí uma cartela, né, produção, antes do Ivaldo responder, dos laterais direitos da seleção brasileira em Copas do Mundo que foram muito bem. E olha, a gente tem uma escola boa. Começando aqui com o Djalma Santos, lateral da seleção nas Copas de 1954, 1958, 1962 e 1966. Jogou 4 Copas do Mundo, virou inclusive nome de estádio de futebol, é o estádio do Botafogo, Djalma Santos, não, lá é Newton Santos, é Newton Santos. Bom, mas é um grande lateral, né, todo mundo sabe, né, foi um grande lateral. O outro lateral que a gente destaca aí é o Carlos Alberto Torres, jogou a Copa de 70, brilhante, o capita, né, jogava demais. Temos também o Nelinho, jogou as Copas de 74 e 1978, tinha um chute poderoso, ex-jogador do Cruzeiro. O Josimar, que entrou assim, de última hora, porque o Leandro, ex-jogador do Flamengo, desistiu de ir para a Copa. Ele se solidarizou com o corte do Renato Gaúcho e disse que não ia, não foi. Aí na última hora a CBF convocou o Josimar, que deu muito certo, fez 2 gols, inclusive 2 bonitos gols na Copa de 86. E temos aí também que foi a última referência, a última grande referência da lateral direita da seleção brasileira, o Cafu, né? Jogou 4 Copas do Mundo, 1994, 1998, 2002, campeão inclusive, levantou a taça, e 2006. Ivaldo, e aí? A seleção vai passar vexame na lateral direita com o Ibanez, se ele for o titular, ou mesmo o Danilo? Francisco, na minha opinião, foi uma grande perda a essa ausência esse corte do Wesley. O Wesley, ele falando até um pouco da lesão dele, o Wesley é um jogador que ele já teve nessa temporada um estiramento na região posterior da coxa, e na temporada de 2024, 2025, ainda no Flamengo, ele sofreu com lesões na musculatura adutora e da parede abdominal. E a relação dessa tipo de lesão da parede abdominal, onde há uma discrepância no pubis e pode acometer. Então ele já vem com essas lesões prévias. E ele foi muito sobrecarregado também na Roma, porque ele jogou de lateral esquerdo também, foi muito bem aproveitado na lateral esquerda. E tem uma quarta opção na seleção brasileira, que você não citou, mas é o Fabinho. O Fabinho, na época do Mônaco, ele jogou, inclusive quando o Leonardo Jardim era técnico do Mônaco, ele também jogou de lateral direito, mas eu imagino que ele será realmente essa quarta opção. Agora, não tenha dúvida que você vai jogar, todos esses jogadores que foram citados, eles não são um jogador de ofício. Foi até um risco do Ancelotti também convocar apenas um lateral direito, porque e aí, a gente perde o lateral direito, a gente vai quem? Vai de Danilo, vai de Ibanez, então a gente vai ser um lateral mesmo fixo. Não tenha dúvida como é mais uma dor de cabeça, talvez seja a maior dor de cabeça que ele vai ter nessa reta final, nessa semana, é exatamente como adaptar essa lateral direita. Muito bem. PJ, e aí, a lateral direita é dor de cabeça para o Ancelotti? Com certeza, realmente toda essa questão, né, que teve envolvendo aí essas lesões do Wesley, o Danilo, né, que não atua muito como lateral direito ultimamente, né, no Flamengo, então realmente é o que mais tem dor de cabeça pro Ancelotti. Acredito que até mais do que a parte ofensiva, que tem boas opções, realmente na parte de nome, né. Eu até concordo com o Dayton que realmente o Ibanez não tem nome conhecido, apesar de eu achar que ele está fazendo um bom papel defensivo.
realmente ele pode passar segurança para mim, mas não passa para o torcedor brasileiro. E muito menos isso passa uma segurança de fato para a seleção, e é por isso que vai bater muita cabeça para definir um lateral. Para nós é uma grande incógnita, né? O Ibanez na lateral, se vai dar certo ou não. Já dá, então a gente tem agora aqui... Só para complementar essa história do corte do Wesley, o que me preocupa é o número de jogadores, não só da seleção brasileira, mas de jogadores que foram cortados das suas seleções por lesões de grau 2 e 3. Tomara que não aconteça isso durante a Copa. Né? Isso fica uma sugestão para que a FIFA reveja essa história desse calendário, porque eu já pego jogadores sufocados com uma staff muscular muito alta. Eles vêm de final de temporada europeia, gigante. Né? E aí o grau. E é isso que eu estou dizendo. A preocupação não é só a lesão, é o grau da lesão. Partiu para 2, o Wesley mesmo saiu grau 3. Lesão grau 3. Mais séria, né? Muito mais séria. E até complementando o que você falou no item anterior, no debate anterior, a Liga Europeia hoje, elas passam os 4 anos, quando a gente fala que nós tivemos só 2 adversários fortíssimos a nível de Europa, a culpa não é nem do próprio Ancelotti nem da CBF, porque a Liga Europeia hoje, em 4 anos, ela tem Eurocopa, ele tem eliminatórias da Copa do Mundo, e eles têm agora essa Liga das Nações. Então, eles fecham para ficar só entre eles. Então, para abrir um espaço para uma seleção sul-americana jogar com uma seleção europeia, é muito difícil hoje em dia. Verdade. Muito bem, a gente tem mensagem aqui no nosso contra-ataque, você pode participar, gente. Olha, nosso WhatsApp é o 9411-7777, 86DDD, tem também a nossa live Contra-Ataque MN no YouTube, onde você também pode participar. Não é só lateral direita, mas esse nosso goleiro aí, o Alisson, ele não passa muita confiança. Boa noite. Como é que é o nome? Né? O Faustino. Obrigado, Faustino. Bom, a gente vai ter que... Já temos que ir para o intervalo, mas eu queria só um minutinho de você. 10 segundos de cada um. Pergunta direta, resposta direta. Começando com você, Ivaldo. Para mim, ele não passa confiança, apesar de ser um grande goleiro no clube, né, no Liverpool da Inglaterra. Mas na seleção, acho que fica devendo o Alisson.